Pensa num cara tapado. Coloquei o iogurte na geladeira pra gelar. Coloquei demais, ó. Congelou a pedra de gelo ali. E inteligência. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Série Sexual. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Série Sexual. Eu sou o Luke Smith e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês do primeiro episódio da série que foi sorteada na live desse fim de semana, de ontem na verdade, foi no domingo, que foi a série 12 Monkeys, ou em português 12 Macacos. Só assim pelo título da série não tem nem como fazer ideia do que ela se trata. Mas, pelo que eu assisti, ela se trata meio que de um futuro distópico, né? A série começa em 2043, onde a humanidade tá quase sendo extinta. Tem pouquíssimos humanos ainda vivos, porque são os que ficaram imunes a um vírus que foi espalhado em 2017 e afetou toda a humanidade, praticamente todos os seres humanos, tirando os que são imunes, e foi matando aos pouquinhos como se fosse uma gripe, só que muito mais forte, e contagiava muito as pessoas, e elas foram morrendo aos pouquinhos, e ali próximo de 2043, a humanidade está beirando a extinção, com pouquíssimas pessoas ainda vivas, lutando para conseguir continuar sobrevivendo, mas do jeito que as coisas vão andando, do jeito que as coisas estão acontecendo, vai sobreviver no máximo por mais uma geração. Então as pessoas estão tentando lutar contra isso, tentando sobreviver, só que quando as pessoas, todo mundo começa a morrer, o caos fica instalado. Algumas pessoas começam a ajudar outras, mas também tem aquelas pessoas ruins que começam a se aproveitar disso. Começam a saquear os lugares, começam a bater nas pessoas para conseguir comida, para questão de sobrevivência. Então, é mais ou menos disso que se trata a série. É esse futuro distópico, e o personagem principal, o protagonista, que é o Cole, ele é de 2043, só que ele e uma equipe ali que tava com ele, eles encontraram um tipo de uma máquina que consegue fragmentar você para um outro momento da história. E aí eles conseguem mandar o Cole pro passado, para um pouco antes de 2017, que foi quando o vírus foi solto no ar, na humanidade. Não sei como é que esse vírus foi exatamente solto, não falou até agora, mas ele voltou no tempo para tentar impedir que esse vírus fosse lançado, para evitar que morresse essas 7 bilhões de pessoas, que foi mais ou menos o número de pessoas que morreram, que é o que a gente tem hoje em 2017, né? No planeta temos 7 bilhões de pessoas aproximadamente. E aí ele é fragmentado de volta pro passado para tentar impedir que isso aconteça. E eu não entendi muito bem o porquê da explicação, mas eu não lembro muito bem, mas acho que só ele que ele consegue voltar no tempo sem sofrer nenhuma consequência com isso. E nesse futuro, em 2043, eles encontraram uma mensagem de uma doutora, que eu esqueci o nome dela agora, mas que também é uma das principais, que ela estava trabalhando na cura desse vírus. Por um tempo, ela se trancou dentro de um controle de doenças, do Centro de Controle de Doenças, né, que é o CCD em português, mas em inglês é CDC. E ela estava tentando procurar uma cura para isso, né, um antivírus, para conseguir reverter essa situação da humanidade. Só que não mostrou o que aconteceu com ela, mas ela morreu. Ela não conseguiu fazer isso, só que antes dela morrer ela deixou uma mensagem que tá um pouquinho danificada, mas ela conseguiu gravar uma mensagem de voz falando que o responsável por esse vírus é um cara lá, ela deu o nome dele, e pedindo pra procurar o Cole. E aí por isso que esses cientistas que acharam essa mensagem, que tem a máquina lá que fragmenta a pessoa, procuraram pelo Cole e aí conseguiram fazer todo esse trâmite e tal, pra ele voltar no passado e procurar o responsável que a doutora tinha deixado na mensagem. E aí ele tentou voltar no tempo pra procurar por essa doutora, pra procurar por esse cara que ela tinha dado o nome, pra conseguir matar ele, que aí o vírus não sairia e tudo o que aconteceu dali pra frente iria sumir e ia ser criada uma nova linha do tempo, com um futuro um pouquinho melhor, pelo menos essa é a intenção, né? Que seja um futuro melhor do que aqueles que eles viviam lá em 2043. Essa é a série 12 Monkeys. Isso foi o que nos apresentou no primeiro episódio, pelo menos. Mas acredito que seja a premissa inteira da série. E assim, o que eu achei desse primeiro episódio? Eu assisti com a Bia e, mano, a gente gostou pra caramba. É muito louco. A série, ela é muito bem feita. Tudo que vai acontecendo, eles vão explicando o porquê que eles estão fazendo aquilo, o porquê que eles estão tomando aquelas decisões, o porquê que eles voltaram no tempo. Então ele explica tudo certinho, não fica nada jogado no ar. Então isso é uma coisa legal, porque se trata de um futuro apocalíptico, onde as pessoas estão numa realidade totalmente diferente do que a gente vive hoje. Não é aquele futuro que a gente imagina com carros voadores e tal, não é essas coisas. Então eles precisam explicar esse universo que eles criaram, essa realidade paralela que eles criaram. Precisa ser explicado como é que chegou àquele ponto, por que chegou àquele ponto, o que eles estão tentando fazer pra resolver. E tudo isso é muito bem explicado no primeiro episódio, sem ficar chato. Não é um negócio que para e começa a explicar e vira meio que um documentário, não. É um negócio que tá frenético, tá o tempo todo, com o Cole procurando o cara
responsável pelo vírus, e enquanto isso, em alguns momentos ele para e explica pra doutora que tá ajudando ele o que tá acontecendo de verdade, e conforme ele explica pra ela, a gente também passa a entender o que tá acontecendo. Então tudo isso é muito bem explicado, mas é encaixado no enredo do episódio. E aí não fica cansativo pra gente assistir, muito pelo contrário. Os 45 minutos do episódio passou que eu nem percebi. Foi muito rápido, muito frenético e muito bom. E eu gostei de toda essa história também que eles deram pra gente, né? Esse futuro todo bichado, todo zoado, com um monte de gente morrendo, a humanidade beirando a extinção. Claro que pra nós que assistimos muitas séries, ou filmes, ou lemos livros, não é nada de novidade, um futuro onde a humanidade está beirando a extinção. Mas o jeito que eles apresentaram isso pra gente é novo. Não tão novo assim, uma doença que tá matando todo mundo é um pouco comum, mas voltar no tempo, pra eles misturarem tudo isso, essa volta no tempo só de um cara, de um jeito diferente que eles voltam, não é uma máquina do tempo. É um negócio que te fragmenta pra uma outra realidade. O jeito que eles apresentaram toda essa história, tudo que aconteceu no futuro e tudo que tá acontecendo no presente, foi muito bem apresentado. Eu gostei do jeito que eles deram isso pra gente. E foi bem legal. E me prendeu bastante durante todo o episódio, desde o comecinho até o final. E no finalzinho do episódio também teve um gancho muito bom para o próximo episódio. E aquilo que eu já citei aqui pra vocês algumas vezes, aqui no Vai Que Eu Gosto, quando eu assisto o primeiro episódio. Eles te deram um problema inicial no primeiro episódio, algo que foi resolvido ao longo desse episódio, e criaram um novo problema pra te dar vontade de assistir o próximo. Porque o primeiro episódio, ele tem que te dar prazer de assistir e ao mesmo tempo te dar vontade de continuar o próximo episódio. Não adianta ser um negócio que tem um começo, meio e fim já no episódio, porque aí você, beleza, gostei do episódio, mas por que eu vou assistir o próximo se tudo foi resolvido ali? Então eles criaram um gancho pra esse segundo episódio muito bom, que atiçou muito a curiosidade de todo mundo que assiste, que foi, nesse caso, a filha desse doutor que criou o vírus lá, que tá ameaçado de criar o vírus. Apareceu a filha dele no hospital psiquiátrico desenhando um macaco na parede. E o nome da série é Os 12 Macacos. E eles descobrem que esse cara que criou o vírus, ele não é o único culpado. Ele tem a parcela dele de culpa e tal, mas tem um exército que eles chamam o Exército dos 12 Macacos, que é daí que vem o nome da série também. Que não foi explicado exatamente até o momento quem eles são, o que eles são, por que eles estão fazendo isso, por que eles espalharam esse vírus, não tá explicado ainda, mas não é nada que precisa explicar no primeiro episódio. Então isso não deixa o episódio ruim. Só que eles citam o que são os 12 Macacos, por que tem esse nome a série. É citado esses 12 Macacos, é citado a participação deles num vírus que foi espalhado, e aí você fica naquela, né? Tipo, você descobre que o doutor não faz parte desses 12 macacos, o cara que espalhou o vírus. Mas aí do nada você vê a filha dele no hospital psiquiátrico desenhando um macaco na parede. Então você, puta, mano, e agora? Será que ela faz parte? Então, será que é ela? Porque acontece uns negócios com o pai dela que eu, pelo menos, fiquei com a compreensão de que ela vai querer, de alguma forma, revidar as coisas que aconteceram com o pai dela. E aí eu imaginei que ela, com a loucura dela, iria criar, ou vai criar, não sei, porque eu não assisti os próximos episódios, vai criar essa fundação dos 12 macacos, porque aparentemente ela gosta de macacos, pra tentar revidar tudo que aconteceu com o pai dela na humanidade. E o jeito que ela encontrou isso na loucura dela foi espalhar esse vírus que vai matar todo mundo. E mano, isso foi um puta gancho, deu muita vontade de continuar assistindo os próximos episódios. Mas tem algumas coisas que eu não achei tão bom assim, que talvez desse pra melhorar, que não estragou a série, não estragou o episódio. Talvez melhore com os próximos episódios, não sei, talvez mude alguma coisa, também não sei. Mas não é nada que me faria parar de assistir a série. Mas, por exemplo, quando o Cole, que é o cara de 2043 que volta pro passado, quando ele vai voltar pro presente dele de novo, que é em 2043, ou quando ele tá lá em 2043 e vai voltar pro passado, a imagem dele simplesmente desaparece. Só que o corte que desaparece é muito feio. Ele desaparece como se fosse eu consigo fazer esse tipo de corte. Por exemplo, eu tô falando aqui com vocês agora e eu sumi. E mesmo assim eu continuo falando com vocês, mas o corte que eu fiz agora foi exatamente igual o que acontece na série. Isso ficou um pouco amador, na minha opinião. E do mesmo jeito que ele some, ele aparece. Então esses cortes, essa edição pra mim, ela ficou um pouquinho amador, sabe? Qualquer um conseguiria ter feito. Eles chamam essa viagem no tempo de fragmentar, ele se fragmenta pra uma outra época. Então eles podiam levar essa palavra um pouco mais ao pé da letra, porque eu entendo pro fragmento pequenos pedaços de alguma coisa. Ele podia se despedaçar em algumas partículas, tá ligado? Até desaparecer e reaparecer da mesma forma no outro lugar. Ele está se fragmentando, desfragmentando, refragmentando. Seria um pouco mais condizente com a palavra fragmentar do que ele simplesmente desaparecer e depois aparecer de novo. Essa parte eu não gostei um pouquinho, eles poderiam ter feito melhor. Uma outra coisa também é que quando ele ainda tá em 2013, ele caiu lá sem querer, não era pra ele cair em 2013, eu acho que era pra ele cair em 2015.
Só que lá em 2013 ele tomou um tiro. E aí ele, um pouquinho depois que ele tomou um tiro, ele se fragmentou pra voltar pra 2043 porque tinha acabado. Porque quando ele vai pro passado, ele fica um determinado tempo aqui e depois volta. Ele não tem um controle sobre isso. Ele começa a sentir que ele vai voltar, o tempo dele acaba, ele volta e depois ele consegue voltar pro passado de novo. E quando ele tomou esse tiro, o tempo dele acabou e ele voltou pra 2043. E aí ele pediu pra doutora, me encontra daqui 2 anos em tal lugar. Que aí ele ia se fragmentar pra lá de novo dali 2 anos. Só que se ele voltou pra 2043, por que ele não se curou do tiro? Quando ele apareceu em 2015, ele ainda tava com o ferimento da bala. Como se ele tivesse acabado de tomar o tiro. Ele não foi direto de 2013 pra 2015. Ele voltou pra 2043 pra depois ir pra 2015. Por que ele não se curou lá em 2043? Será que não tinha como curar? Não sei. Mas não foi explicado também. Eles poderiam pelo menos comentar, putz, lá em 2043, do jeito que tá as coisas de perna pro ar, a gente não tinha nenhuma gaze e um álcoolzinho pra passar. Por isso que eu voltei pra cá desse jeito ainda, pra você cuidar de mim. Né? Pelo menos um comentáriozinho, mas eles não fizeram nem isso. E aí ficou meio vago também essa parte. E por último, que eu tenho que comentar aqui também é que eu já vi algumas outras coisas com viagens no tempo. E, mano, é uma coisa muito delicada de ser trabalhada. Porque tem muita consequência, tem muito paradoxo. Então é uma coisa que dá nó em todos os pontos que eles foram criando durante os episódios. Meu, criou um negócio, eles têm que anotar num quadro lá, pra eles lembrarem de dar um desfecho pra aquilo um dia. Ou dar uma explicação, ou fazer alguma coisa. Porque, mano, viagem no tempo é muito complicado. Por exemplo, o Cole, ele queria matar o doutor no passado, certo? Só que aí, o doutor espalhou o vírus. Por causa do vírus, o mundo entrou no apocalipse. Por causa desse apocalipse, ele decidiu voltar no tempo pra evitar que isso acontecesse. Só que se ele voltar no tempo e matar o doutor antes do vírus acontecer, o vírus não vai sair. E se o vírus não saiu, o apocalipse não aconteceu. Se o apocalipse não aconteceu, não tem por que o Cole voltar no tempo. Se não tem por que voltar no tempo, ele não voltou, ele não matou o doutor. Então fica nesse paradoxo, entendeu? Aí o doutor vai ficar vivo, ele vai criar o vírus, ele vai soltar, e vai criar o apocalipse, e aí fica nesse looping eterno. Então mexer com esses negócios de viagem no tempo é muito, 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 muito delicado. Tem que ser um negócio trabalhado muito, sabe, ponto a ponto, assim, tem que ser muito bem pensado pra não fazerem merda, não ficar coisa sem explicação, coisa errada. Faz muito tempo que estão colocando na live pra eu assistir o primeiro episódio, já quis assistir há um tempo atrás, então é uma coisa que precisa ser trabalhado com cautela. Então eu espero que continue nesse mesmo ritmo de coisas boas, coisas legais, uma história boa, e que eles não se embaralhem demais com essas viagens que eles fazem o tempo todo. Então é isso, recomendo pra caramba pra vocês assistirem essa série, 12 Monkeys, tem na Netflix, assistam lá, é bem bacana, a Bia assistiu, gostou pra caramba também, bem provável que nós dois vamos continuar assistindo os próximos episódios. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!